no Deuteronômio, Antigo Testamento, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 8. Você que já achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. No versículos de 1 a 7, ele tinha contado o que Deus havia feito lá no Egito, milagres, maravilhas. Então, já que Deus fez tudo isso, as grandes obras de Deus, portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomaram posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham que regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomaram posse é terra de montes e vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho, o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado, para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova. A terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras aonde? No seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Amém? Só até o versículo 19. Pai, estamos aqui nessa noite. Amém. Noite de milagres, noite de bênçãos, noite de louvor, noite de adoração. E nós te louvamos por isso, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos na tua casa neste dia de feriado, Deus. E nessa hora o Senhor venha falar conosco pelo poder da tua palavra, que caia por terra toda e qualquer barreira, toda e qualquer resistência, e que a tua palavra seja pregada com total liberdade nessa noite, produzindo frutos, bênçãos, milagres, renovo, vida em nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Deuteronômio, ele tem uma peculiaridade, porque ele foi escrito para uma geração que estava saindo do deserto. Os primeiros 4 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, tratam do período do pessoal saindo lá do Egito, desde Adão, claro, no Gênesis, mas o Êxodo, Levítico e Números tratam do pessoal saindo do Egito. O Levítico trata do momento que passa as leis, e Números passa do momento que o pessoal está rodeando o deserto. Aqui, nesse momento, Israel já tinha passado pelo deserto por quase 40 anos. Então, aquela geração mais antiga que saiu do Egito estava praticamente toda, tinha ficado no deserto. Faltava só Moisés, Arão, Miriam, mas a grande maioria já tinha ficado no deserto, já tinha morrido no deserto. E uma nova geração estava surgindo, uma nova geração estava sendo preparada para receber as promessas de Deus para a vida deles. Então Deus usa Moisés para relembrar as histórias de Israel desde o Egito para essa nova geração que não tinha visto as coisas que Deus havia feito porque era muito jovem ainda.
Então, Deus estava preparando aquelas pessoas para viverem um novo tempo que já estava por vir, estava logo ali à frente. Eu queria trazer desde já essa palavra para nós. Deus tem um novo tempo para mim e para você. Algo que está ficando para trás e algo novo que está surgindo para a sua vida está vindo. E Deus está te preparando então, meu irmão, para você receber aquilo que Ele já tem para você. Diga amém. E isso era algo que estava sendo muito aguardado, querido. Se nós olharmos para Abraão, tinha mais de 400 anos só de escravidão. Fora o tempo de Abraão até Israel chegar ao Egito. Então era algo que Israel estava aguardando por longos anos. Mas que chegou a hora das coisas acontecerem. E no reino de Deus é assim, meu irmão. Às vezes a gente pensa, não vai acontecer, não vai acontecer. Mas eu vim trazer uma boa palavra para você. Às vezes as coisas podem até demorar. Mas no reino de Deus as coisas acontecem. A palavra de Deus ela continua sendo viva e eficaz. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Pode até demorar os nossos olhos, mas que a bênção chega, a palavra se cumpre e Deus realiza maravilhas em nossas vidas. Diga amém se você está me entendendo. Mas algo interessante que eu queria também compartilhar aqui, é que aquele tempo novo que eles viveriam, seria um tempo também inédito. Porque ele falou aí, aquilo que vocês vão viver, a terra na qual vocês vão entrar, é diferente da terra que vocês conheciam, que era o Egito. E eu também quero trazer essa aplicação para nós nessa noite. Deus tem algo especial para a sua vida. E Deus vai realizar algo tão maravilhoso na sua vida que vai ser inédito. Algo que você nunca viu, algo que você nunca experimentou. Caminhos pelos quais você nunca passou. Comida que você nunca comeu, meu irmão. E Deus vai te levar a comer, Deus vai te levar a experimentar. Lugares que você nunca foi, pessoas que você ainda não conheceu. Deus vai te colocar em lugares que Ele preparou para você estar em cumprimento à sua palavra. Diga amém. Eu me lembro de um missionário, que ele é missionário, está lá ainda hoje, está vivo. Ele está lá na Colômbia. E ele conta a história que ele é brasileiro, né? Foi para ser missionário lá na Colômbia. E chegou lá, ele passou, como muitos missionários, passou diversos apertos. E lá, foi ele e a sua esposa, então para comer, eles tinham que fazer a comida no querosene. Então botava uma latinha de querosene, botava a panela em cima e comia aquela comida ali, às vezes só batata, que ele conta no testemunho dele. E aí ele cozinhava aquilo ali. E eu não sei se você já teve a sua oportunidade. As pessoas aqui, a maioria são bem jovens. Não sei se você é da época do querosene dentro de casa, do lampião. Meus irmãos, eu não sabe nem o que é isso. Pastor, o que é isso aí? Eu só sei ligar a lanterna, que já vem com bateria, com tudo, não conhece nem mais pilha mais, é só Mas houve uma época que tinha lampião em casa. E quando tinha lampião em casa, e de repente você usou vela quando falta luz, alguém pelo menos já usou vela, pelo menos vela? Botava a vela assim, tu acendia. Quando você chegava em casa e as pessoas estavam com vela dentro de casa, um lampião dentro de casa, qual era a primeira coisa que você percebia? O cheiro. O cheiro é notório da vela dentro de casa. O cheiro é notório. Imagina você cozinhar uma comida no querosene. A comida que tem toda aquela questão de cheiro, imagina qual era o cheiro que ficava. Comer batata com cheiro de querosene devia ser difícil, né? Mas esse missionário passou por isso. Aí ele conta no testemunho dele, que certa vez ele foi pregar, se não me engano, não lembro qual foi o lugar que ele foi, mas levaram ele para almoçar num restaurante. Aí naquele restaurante, esses restaurantes chiques aí que tem dinheiro, essas coisas todas, aí pegaram a carne, botaram lá para ele, e em cima da carne botaram aquele pó de ouro, que o pessoal fala que tem hoje aí, restaurante que faz isso. Aí a esposa dele olhou para ele, meu amor, a gente vai comer essa carne com pó de ouro, com isso, com aquilo. Aí ele olhou para ela, mulher, a gente comeu aquela batata com cheiro de querosene, estamos aqui, vamos comer isso aí? É lógico que vamos comer e comer, estão vivos até hoje. Quem diria que aquele casal que estava comendo
batata com cheiro de querosene, iria estar um dia num restaurante chique, com diversas pessoas importantes, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Amém. Quem diria, queridos? Então será que Deus hoje pode fazer algo novo na minha vida? Será que Deus hoje pode me levar por caminhos inéditos que eu nunca vi, que ninguém na minha família viu, que ninguém na minha família passou, mas que Deus pode me levar para fazer o nome dele conhecido e engrandecido? E era isso que Deus estava falando com aquele povo aqui agora. E eu faço questão de lembrar você, porque está no texto, deixa eu caminhar rápido, porque hoje o culto é rápido. Deus faz questão de falar para aquelas pessoas que a terra que ele tinha era boa. Era uma terra que emanava leite e mel. Era uma terra que produzia. Era uma terra que chovia. Porque no Egito não havia chuva. A prosperidade do Egito não era porque chovia, mas era por causa do rio Nilo, que ainda hoje é o segundo maior rio em volume de água do mundo. Só perde para o nosso rio Amazonas. Então toda a prosperidade do Egito girava em torno do rio. E Deus falou: eu não vou sustentar vocês do rio, mas eu vou sustentar vocês do céu, porque eu vou abrir os céus sobre a vida de vocês e vou mandar chuva. Então a prosperidade de vocês não vai vir de baixo, mas a prosperidade, o sustento e os milagres de vocês virão do alto. É do alto que vem a bênção, é do alto que vem o milagre, é do alto que vem a provisão, é do alto que vem a solução de Deus para as nossas vidas. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Então Deus estava encorajando aquela geração para dizer para eles que o lugar deles era algo muito bom, era algo maravilhoso. E eu quero também trazer isso para nós, porque a vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu vim aqui te encorajar, porque o Deus a quem eu e você servimos, ele não é um Deus mau, mas ele é um Deus bom, que ele quer o bem dos seus filhos, e o local que ele tem para as nossas vidas é o melhor. Então Deus já está te encorajando: não desista da sua fé, não desista do seu caminho, não desista daquilo que Deus tem preparado e prometido para você, porque aquilo que ele tem para você é o melhor. Amém. E eu preciso crer nisso, queridos. Porque às vezes nós somos tentados a achar que nós sabemos o que é melhor para nós. Às vezes, por causa da nossa visão limitada, a gente é tentado a achar que sabe o que é melhor para a gente. E só para mexer com você, a gente sabe o que é melhor para a gente, limitado à nossa capacidade de raciocínio e conhecimento. Então, às vezes, posso achar que o melhor para mim é uma coisa, mas limitada à minha capacidade de entendimento, e de inteligência, e de conhecimento. É como eu imaginar aqui com você uma pessoa que de repente só conhece o Piscinão de Ramos, nada contra o Piscinão de Ramos, mas uma pessoa que só conhece o Piscinão de Ramos, ele pode achar que aquilo ali é o melhor que existe. Mas imagina o dia que ele chegar numa praia de Ipanema, uma praia da Barra, imagina o dia que ele chegar nas Bahamas, que são praias lindas também, no Nordeste brasileiro. Imagina, tira uma pessoa do Piscinão de Ramos e coloca numa praia paradisíaca aí do Nordeste brasileiro. Como é que ele fica, queridos? Eu não sabia que isso existia. Eu achava que aquilo era tudo de bom, mas eu sendo colocado nessa situação, não tinha como imaginar que tinha algo tão bom, tão maravilhoso. E às vezes é isso conosco, queridos. Às vezes nós estamos limitados pela nossa capacidade de inteligência e o conhecimento que temos. E achamos que o melhor que Deus pode fazer nas nossas vidas é aquilo.
E Deus está nos convidando, assim como falou aquelas pessoas, Deus está nos convidando. Ei, acorda, aquilo que eu tenho para você é melhor do que vocês viveram no Egito. Ei, acorda, aquilo que eu tenho para vocês é melhor de tudo aquilo que vocês passaram nesse deserto. É muito além daquilo que vocês possam imaginar. Então confiem em mim, confiem na minha palavra, confiem no caminho que eu estou direcionando vocês, porque esse caminho vai ter um bom final, esse caminho vai ter um bom futuro para a sua vida, e é o melhor para você, muito além daquilo que você possa imaginar, muito além daquilo que você conhece. Eu tenho algo preparado para você e vou realizar na sua vida. Diga amém se você está me entendendo. Então era um trabalho de Deus ali com aquelas pessoas e conosco, de nos encorajar a trilhar o caminho que Ele está apontando, de nos encorajar a aceitar e confiar que Ele tem o melhor para nós. Amém. Que o caminho que Ele está apontando é o melhor para as nossas vidas. E Ele estava encorajando aquelas pessoas e está encorajando a nós também. Aleluia. E aqui eu queria fazer 2 perguntas dentro desse contexto rápido. A primeira pergunta que eu queria fazer, que está relacionada ao texto, é que uma geração estava morrendo. A geração que não quis entrar na Terra Prometida, a geração que foi influenciada pela incredulidade, estava morrendo. Eu queria então perguntar hoje, o que é que precisa morrer na minha vida hoje para eu entrar na promessa que Deus tem para mim? Isso é muito pessoal. No caso deles aqui, era a incredulidade, era a dureza de coração. Não é à toa que, como a diaconisa Nilma abriu aqui o culto chamando a nossa atenção, se a gente prestou atenção na leitura, de quantas vezes repetia a palavra guarda, quantas vezes você viu aí repetindo a palavra coração, de todo o coração, que o seu coração não se engane. Então havia uma dureza, uma incredulidade no coração da geração antiga que precisava ficar para trás, para viver um novo tempo. E o que é que hoje, na minha vida, na sua vida, precisa morrer? O que é que hoje, na minha e na sua vida, precisa ficar para trás, para eu viver aquilo que Deus tem novo para mim? O profeta Isaías, ele vai relatar no seu livro, no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Algo teve que morrer, queridos, para que ele pudesse ver a glória de Deus na vida dele. O que é que precisa morrer hoje em mim? Incredulidade? O meu ego que está insuflado? Pecados? Medos? Comportamentos que eu preciso mudar? Algo precisa morrer, queridos. Eu sei que essa hora é difícil falar bem, é difícil falar glória a Deus, mas algo precisa morrer. É verdade. Para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim. E existe uma segunda realidade nesse texto, e que eu também queria fazer uma pergunta para você. Porque uma geração estava morrendo, mas uma nova geração surgindo. E eu queria perguntar também isso. O que é que Deus está fazendo surgir na sua vida hoje? O que é que o Espírito Santo, qual qualidade, qual virtude Deus está trazendo à tona hoje na sua vida? Porque existe um Rafael que está dentro de mim, que está dentro de você, que Deus está trabalhando, não o Rafael, não, mas você, né, claro. Que está dentro de nós, um eu que está dentro de nós, que está sendo transformado e trabalhado pelo Espírito Santo. Mas essa pessoa, ela precisa vir à tona, ela precisa vir para fora. E às vezes são as aflições, às vezes são momentos como esse que fazem brotar o melhor de Deus nas nossas vidas. Então eu queria perguntar mais uma vez, o que é que Deus está fazendo surgir na sua vida hoje? Quais virtudes, quais coisas boas que Deus está fazendo surgir na sua vida hoje, transformando na sua vida hoje, fazendo você mais semelhante a Cristo, fazendo você mais preparado para viver as bênçãos de Deus. Porque Deus está fazendo algo em nossas vidas. Amém.
Filipenses capítulo 1 vai nos dizer que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então há uma boa obra que está sendo feita na sua vida. E se há uma boa obra, isso tem que ser notório, meu irmão. Aleluia. A obra não pode, até não estar completa, mas já se vê algo acontecendo na sua vida. Glória a Deus. É como um prédio que começa a ser edificado. Talvez você não veja tudo pronto. Aí você começa a ver, aí cavar o buraco, você começa a ver depois botar os fundamentos, daqui a pouco você começa a ver crescendo concreto, crescendo colunas, daqui a pouco você começa a ver parede, daqui a pouco você começa a ver o cimento, o reboco fechando, daqui a pouco você começa a ver vidros. Então uma obra está sendo feita na sua vida hoje. Algo Deus está fazendo surgir na sua vida hoje. Diga amém, meu irmão. Então algo estava surgindo para que eles pudessem conquistar as promessas que Deus já tinha preparado para eles. E aqui eu queria chamar a sua atenção, para a gente já começar a caminhar para o final, mas eu queria chamar a sua atenção para algo aqui. Havia uma preocupação de Deus, não somente com a conquista da terra prometida. Foi até algo que a gente tratou lá na nossa escola bíblica ali em cima. Mas se você prestou atenção, o versículo 16 ele vai dizer: tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses, se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita. E em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Qual era a preocupação de Deus com eles? Não era só que eles conquistassem a terra, mas Deus queria que eles permanecessem na terra. E qual é a preocupação de Deus conosco hoje? Diga para o seu irmão aí: Deus quer que você seja abençoado. Deus quer te abençoar. Deus quer nos abençoar. Mas Ele não quer só nos abençoar. Ele quer que a gente desfrute da bênção. Então Ele estava ali dizendo para aquelas pessoas: estejam atentos, estejam vigilantes, porque eu não quero só que vocês sejam abençoados, mas eu quero que vocês desfrutem da bênção que eu estou dando a vocês. E eu queria liberar essa palavra também sobre a sua vida. Talvez você está aí num grande tempo de espera, e Deus está dizendo para você: vai valer a pena, meu irmão, vai valer a pena, meu filho, vai valer a pena, minha filha, porque você vai esperar e você vai alcançar a sua vitória. A vitória, o milagre vai chegar, a promessa será conquistada, e quando isso acontecer, eu ainda vou te dar tempo para você desfrutar daquilo que eu estou dando para você desfrutar da bênção, do milagre, da vitória, da conquista que eu vou trazer para a sua vida. Se você crê, aplauda o Senhor com o seu melhor essa noite. Não vai ser aquele caso: e conquistou e morreu. Não. E conquistou, e ainda viveu, e ainda aproveitou, e ainda glorificou a Deus, e ainda testemunhou daquilo que Deus fez na sua vida. Diga amém, por favor. Deus queria fazer aquilo naquele povo, que eles desfrutassem da bênção que Deus havia dado a eles. E Deus quer que você desfrute daquilo que Ele vai realizar na sua vida. Seja lá o que for que Ele te prometeu. Se Ele te prometeu uma família salva, Ele vai te dar tempo de você ver a sua família salva, de você desfrutar dos seus filhos na casa de Deus, servindo ao Senhor. Se Ele te prometeu um casamento abençoado, pode ser que ainda hoje não esteja, mas Deus ainda vai abençoar esse casamento. Diga amém. Deus ainda vai entrar com poder nessa causa. Diga eu creio. Ele ainda vai te dar um casamento feliz. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Se Ele prometeu, Ele vai fazer isso. Mas algo interessante que está nesse texto, e eu queria terminar com isso, e eu achei interessante,
porque o versículo 8 vai dizer: portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. A gente sempre fala, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. E o que é que alegra o Senhor? Obrigado, Diácono. Ele falou bem baixinho aqui. Ninguém falou, mas você falou. Se fosse a escola bíblica dominical, se fosse, eu ia dar até um ponto, mas não é. Vai ficar só com a bênção, vou te dar a bênção. Amém. Obediência, querido. O que é que alegra mais o coração de Deus? Obediência. E aqui nós vemos o segredo tanto para a conquista, porque ele falou aqui para que eles obedecessem, para que eles fossem fortes e fizessem a parte deles, que era ir à terra conquistar. Mas depois Deus faz uma nova advertência. Como é que eu me mantenho na terra prometida? Como é que eu me mantenho na bênção? Obedecendo também, guardando os mandamentos do Senhor. E eu queria trazer isso para nós hoje também. Deus quer que eu seja obediente. Muito mais do que ser rico, muito mais do que ter saúde, muito mais do que ter casamento, muito mais do que qualquer outra coisa que eu possa alcançar nesta terra, ter casa própria, ter carro do ano, ter carro importado, seja lá o que for, ter uma família feliz, muito mais do que qualquer dessas coisas, embora elas sejam boas, muito mais do que qualquer uma delas, Deus ainda quer que eu seja obediente, que eu siga o caminho dele, que eu siga os mandamentos dele, que eu siga a palavra dele. Então nessa noite, o encorajamento de Deus para nós é: obedeça a minha palavra, siga minhas instruções, siga os meus mandamentos, porque esse é o segredo para você tanto ser forte e conquistar, quanto você permanecer na bênção que eu vou colocar você. Diga amém se você está me entendendo. Mas eu fiz questão de ir até o versículo 19, porque ele fala algo importante para nós. Ele fala então de obediência. Eu preciso continuar obedecendo. Eu preciso obedecer ao Senhor. Eu não posso me rebelar. Eu tenho que vigiar o meu coração para não deixar que ele se engane e me leve por caminhos errados. E como a gente sempre gosta de dizer, e a gente tem dito muito isso aqui na nossa igreja, na nossa escola bíblica dominical, diversas vezes o texto repete: obedecer a Deus de todo o coração, amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma. Então é uma obediência não como um fardo, é uma obediência não por medo da punição. É uma obediência que não é uma obediência parcial, mas é uma obediência que eu estou colocando todo o meu ser naquilo. E fazendo de todo o meu coração. Aleluia. Mas, era importante eu falar isso. Mas o versículo 19, ele nos dá uma coisa importante que a gente não pode perder de vista. Ele diz: ensinem essas palavras a seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ou seja, toda hora. Em todo tempo, isso mesmo. E aqui eu queria fazer um desafio a você. Olha ao seu redor. Aqui. Quantas pessoas mais novas do que você vê? Vamos mudar minha pergunta. Quantas pessoas jovens você vê aqui? Não estou falando jovem de espírito, não. Começa jovem de espírito. A pessoa, a única jovem que tem aqui é a Maria Luísa. Quer dizer, jovem, eu me sinto jovem também, mas ela é mais jovem que eu. E olha só o salto. Depois da Maria Luísa, só o Julinho, que é uma criança. Se nós não atentarmos para isso e ensinar para as gerações mais jovens o Evangelho de Deus, daqui a 300 anos, acaba a igreja. Nós estamos aqui, a gente recebeu um legado daqueles mais antigos que nós. Eles nos passaram o Evangelho. E nós estamos passando para quem?
Aqui havia uma pergunta, uma incumbência de Deus para aquela geração. Vocês estão recebendo a promessa. Mas se vocês não ensinarem as palavras para os filhos de vocês, vocês vão morrer. E o povo de Israel não vai ficar na terra da promessa, porque acabou o povo, não tem mais ninguém. Ou ainda que existam descendentes de Abraão, mas cadê a fé de Abraão? Acaba. Eu queria trazer essa reflexão para nós hoje. Deus quer que a gente seja abençoado. Deus quer que a gente chegue aos lugares das promessas. Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas. Mas não perca de vista que ninguém aqui é eterno. Todos nós um dia vamos passar. Todos nós um dia seremos elevados para viver na eternidade com Jesus. E tudo aquilo que eu e você recebemos, vamos deixar para quem? E quando eu falo receber, não estou falando de bens materiais, não. Estou falando da herança espiritual que cada um de nós está recebendo. A gente vai deixar para quem, queridos? Então, ensine a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Para que novas pessoas, e quando eu falo novas pessoas, não precisa ser jovens, não. Mas que novas pessoas possam chegar à fé, possam conhecer a Deus e continuarem trilhando esse caminho que todos nós já estamos trilhando. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, encoraje você a fazer isso. Ensinar. Levar o evangelho à frente. Prosperar no caminho que Deus nos chamou a fazer. Foi isso que Deus falou com aquelas pessoas. E é isso que Deus está falando comigo e com você. Então, vale uma pergunta. A quem você está ensinando? A quem você está passando os ensinamentos que você recebeu? A quem você está transmitindo a palavra de Deus para outras pessoas? E aqui tem duas coisas. Transmitir a palavra de Deus para converter pessoas, mas transmitir a palavra de Deus para abençoar aqueles que já são convertidos. Amém. Você pode dar uma palavra de bênção para esse irmão que está aí ao seu lado? Você pode dar uma palavra de fé, de encorajamento? De repente ele está enfrentando uma enfermidade, você pode dizer para ele, Jesus ainda pode te curar. De repente ele está enfrentando um problema financeiro, diz, Deus tem provisão para você, os céus estão abertos para abençoar a sua vida. Talvez esteja enfrentando inimigos, opressões demoníacas, e você pode dizer, Jesus vai te libertar, cadeias estão caindo por terra nessa hora. Em nome de Jesus. Cooperando, queridos. Amém. Ajudando, fortalecendo uns aos outros. Aleluia. Para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Para que a bênção que é derramada e dada para nós, ela possa permanecer. A igreja que nós estamos fazendo parte dela hoje, um dia eu e você não estaremos mais aqui. Mas a igreja do Catete precisa permanecer. A igreja de Nova Vida precisa permanecer. Bispo Roberto Macalister, fundador da nossa denominação, já foi embora. E nós estamos aqui. Graças a Deus por isso. E por que isso aconteceu? Porque foi passando de geração em geração. Então que eu e você não percamos isso. Que eu e você não deixemos interromper esse ciclo. Mas que o Evangelho de Deus, como herança que nos foi dada, possamos levar à frente. E levar à frente, como Paulo ensinou a Timóteo. Ó, prepara homens fiéis também, não é qualquer um não. Prepara homens fiéis, para que levem o Evangelho à frente. Então vamos preparar, queridos. Vamos ensinar o Evangelho para os nossos filhos, para a nossa família, para os novos convertidos, para que mais e mais pessoas possam permanecer firmes e em obediência à palavra do Senhor. Porque quando Deus abençoa, Ele quer que a gente permaneça abençoado. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos.
quero fazer algo diferente aqui. Você quer receber uma oração? Vem aqui à frente. A gente não tem feito muito isso. Vem aqui à frente. Eu quero receber uma oração em cima dessa palavra. Vem aqui. Estou precisando de ajuda, pastor, em oração. Vem aqui, eu vou orar por você. Quero ser curado. Vem aqui à frente. Cheguei aqui meio desanimado, pastor, e ouvi essa palavra. Preciso de ânimo. Vem aqui à frente. Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. Todos nós estamos aqui à frente, estamos carentes de ti, Senhor. Precisamos da tua palavra. Reconhecemos que dependemos e precisamos de ti, Senhor. Então, nesta hora, nos dá coragem, Senhor. Não nos deixe nos acovardar neste tempo, mas que o Senhor nos dê coragem, Senhor. O Senhor nos dê força. O Senhor, como diz o texto, nos dê ânimo. Se algum de nós aqui, inclusive eu, se o meu coração está me enganando, Pai, nessa hora nós ouvimos a tua palavra que ela é verdade. Então corrige os nossos caminhos. Corrige, Senhor, as intenções do nosso coração. De repente ainda não fizemos nada, mas o nosso coração já estava por um caminho errado. Então nos traz de volta para o teu caminho, porque eu quero ser abençoado. Você pode repetir isso? Eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. E eu não só quero ser abençoado, mas eu quero desfrutar da bênção. Você pode ser isso? Eu quero desfrutar da bênção. Então, Pai, no nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai. Nesse tempo que está para chegar aí de novidade, de milagres, abençoa-nos, ó Deus. É o que nós oramos nesta hora. E na autoridade do nome de Jesus, toda a incredulidade, toda a ação maligna, todo o intento do adversário, do império das trevas contra a vida do meu irmão, contra essa igreja, que na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora, e caia por terra agora, e saia, e bata em retirada. Nós declaramos a falência de todo o império das trevas, a derrota de toda ação maligna. Hoje, Pai querido, um dia em que se celebra uma entidade, um Deus, e muitos estão fazendo trabalhos aí contra pessoas, até cristãs. Toda a feitiçaria contra o teu povo caia por terra, em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, há autoridade do nome de Jesus, e nós usamos dessa autoridade para repreender todo o mal e para liberar a bênção sobre o teu povo. Assim nós oramos nesta hora e abençoamos os teus filhos em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Pode voltar para o seu lugar?